Fala comigo, galera. Aqui Vitinho Marechal, passando aí pra gente bater um papo. Tem uma galera aí no Zap comigo. Ô, Vitor, fala do Flusão aí, esse momento aí, o que tá acontecendo? Eu lembro que você falava algumas coisas aí do tic-tac. Aí eu falei, cara, eu analiso, né? Eu tenho a minha opinião. Eu acho o Diniz aqui, acho que esse formato, né? O Diniz chega no clube, como chegou no Fluminense, chegou no São Paulo, enfim. Consegue introduzir esse jogo de aproximação, né, esse jogo costurado, até aí tudo bacana, mas eu percebo, né, por ser um jogo costurado de aproximação de um lado, para onde vai sair, fica um jogo frágil defensivamente quando perde essa bola, né? Então, eu pontuei alguns jogos, o pessoal, pô, você está implicando com o Diniz? Eu falei, não, cara, eu não estou implicando. Eu estou aqui para analisar, como falo do Flamengo, como eu falo do Botafogo, como eu falo do Vasco, né, o momento do jogo, a circunstância, né, que falou tanto lado. O São Paulo está fazendo besteira. Eu falei, não, o São Paulo vai dar jeito pro Flamengo. O Flamengo está mal das pernas, está mal fisicamente. Acho que eu fiquei lendo algumas coisas. Estou só comentando aqui, dando um leque geral aí do que, né, eu sempre estou falando aqui. Eu tenho imparcialidade, tenho um carinho, um amor pelo Botafogo, todo mundo sabe, né? E está lá na liderança, mas tem as falhas. O meu time tem as falhas, né? Bloco baixo, joga em transição, joga em contra-ataque, tem um time fisicamente muito bem, mas falta algumas coisas no meio campo que eu prefiro, né? Um outro formato de jogo que o Castro fazia, né? Agora ele saiu, espero que o Caçapa troque algumas peças, enfim. Então, para não ver que eu estou falando do Fluminense, estou pontuando aqui o que eu acho do tic-tac, né? Vou dar um exemplo aqui que eu comecei a perceber, né, lá atrás ainda, Fluminense no jogo do River. Vou pegar o jogo do River, o primeiro jogo. Tava 2-1, eu me lembro direitinho que eu tenho no canal marcar alguns momentos, né? Algum tempo, alguma coisa, até os 25 minutos do segundo tempo. O Fluminense estava na vantagem 2-1. Mas a proposta de jogo, né, o 4-4-2 que o time argentino estava fazendo, um time esperto tecnicamente, muito bom, o time do River, né, personalidade para jogar, estava se mantendo no campo do Fluminense. Com dois jogadores, pressão na bola, uma flutuação por trás. Tudo isso a gente vai ver no Campinho do Marechal. Hoje tem campinho só tricolor, hein? Vamos fazer o campinho também hoje. Então, eu vi uma flutuação e fiquei percebendo a dificuldade que o Fluminense estava para marcação por zona, meia pressão, pressão na bola para tirar o conforto do Fluminense, o jogo da aproximação, que é treinado, muito bem treinado pelo Diniz. Eu acho muito risco. Eu, particularmente, sempre pontuei com os tricolores que estão aí no meu canal, que me acompanham no Instagram. Eu sempre pontuei, sempre bati um papo com vocês, né? Então, eu acho arriscado, né? Então, quando o funil aperta, pega times de boa qualidade, né, um erro ali é fatal. Fato que aconteceu com o Flamengo, com vários times, que a gente vai batendo um papo aqui no nosso vídeo. Então, aqui no canal. Então, o que eu digo? Então, eu percebi a dificuldade que estava o Fluminense para exercer o jogo de aproximação. Então, ficava de um lado, tinha até agora tem até o campo com calor do time, né? Então, me lembro direitinho que apareceu o Fluminense de um lado e o campo longe, um gol longe do adversário. Então, isso acho que desgasta muito o jogador, aquela pressão que o Diniz dá ali. Enfim, então eu percebi que no jogo do River, o que o treinador do River fez? Ele tirou um zagueiro, ele sabe que a sobra, quem faz a sobra lá atrás, como fosse a terceira linha, o último da linha, né? O André desce às vezes para fazer um terceiro zagueiro, é o Nino. Ele cobre os dois lados, né? Ele empurrou um atacante em cima do Nino, o Beltrán, me lembro até direitinho, estava em cima, acho que era o Vitor Mendes que estava jogando, não estava esse problema da máfia ainda, negócio da jogatina aí. Botou um em cima do Vitor, era o Beltrán que estava em cima, e o Fluminense estava perdendo todas as segundas bolas no campo dele. Então isso criou uma dificuldade enorme nessa meia pressão de intermediária no campo do time tricolor, River. Aí teve aquela situação do zagueiro que meteu a mão para trás, aí o
parece que o Cano não bateu no rosto do Cano, isso eu não me lembro como é que foi. Sei que o zagueiro foi expulso, não teve VAR nem nada, o zagueiro foi expulso e o Fluminense criou uma vantagem do lado esquerdo deles, direito do Fluminense. Ganso foi para ali, Arias foi para ali e o jogo costurado do Fluminense abriu uma vantagem no jogo. Dito até pelo próprio Diniz, né, que ele comentou o fato do um jogo atípico, da de 5 no River, né? Aí depois veio o que eu pontuei também, veio o jogo do Cruzeiro. O Fluminense ganhou de 2-0, mas a probabilidade do jogo, como o Fábio salvou as 5 ou 6 bolas, gols feitos, a facilidade que transitava o time, o volume de jogo no campo do Fluminense. E eu falava sempre, a fragilidade defensiva, aí pensar, não, porque ele aproxima de um lado. Aí eu sempre pontuei com você, a gente vai ver isso no campinho, que eu acho que o Diniz, o vacilo que eu acho que ele deu, é não treinar um 3-4-3, um 3-5-2, que é mais perto, essas duas variações táticas, é bem mais perto desse jogo de aproximação. Por quê? Além dele estar mantendo o lado oposto mais ocupado, ele tem um jogo de aproximação mais equilibrado, mais seguro, com menos desgaste do volante, né, com menos desgaste da sua zaga, uma organização de corrida para trás com um time mais bem posicionado. Então eu vi esses problemas e pontuei com alguns tricolores no meu chat, por fora ou no zap. Eu venho vendo esse problema no Fluminense. Dito pelo Diniz no jogo do Cuiabá, quem é tricolor e acompanha, foi ao jogo, essa situação toda, deve ter visto o jogo do Cuiabá. Aquele Jonathan Cafu entrou às 3 de cara nas costas na bola rápida de transição, porque ninguém é mais rápido que a bola, eu falo isso aqui direto no canal, nas costas do lado esquerdo ali do Marcelo. Então, ele dito pelo Diniz, foi um tiro atípico, a gente não merecia ganhar do Cuiabá, no jogo jogado Lambari Pescado, o Cuiabá foi melhor, e a gente foi vendo um Fluminense com uns problemas de posicionamento em campo. Né? O desgaste do time de um lado, né? Depois veio a Copa do Brasil contra o Flamengo, aquele primeiro foi 0-0, né? Depois mais um 0-0 meio esquisito, né? O Fluminense muito desequilibrado, a gente percebe quando o Fluminense não está encaixado, eu pelo menos percebo, alguns tricolores também já concordaram comigo, o Cano não participa do jogo. O Cano é um excelente jogador de espaço, ele tem um senso de espaço da bola diagonal, ele sabe onde vai ficar, quando a bola vem do fundo, ele sabe onde vai cair na área. Então, a gente vê o Cano fora do jogo. Eu até falei com alguns que tinha que jogar mais com o Lelê, procurar mais introduzir o Lelê no lugar do Keno, que ele ajuda por dentro. E o desgaste em demasia do grande jogador, desse achado colombiano, que é o Arias. Né? Acho que o Fluminense precisa melhorar essa é a minha opinião, gente, precisa melhorar o posicionamento do Arias mais por dentro, né? Que é menos um. O Ganso é um cara que pensa o jogo, mas tem jogos que ele fica encaixado atrás da primeira linha de marcação do time adversário, ele não consegue jogar, ele vem para o lado, praticamente jogar ali do lado, já falei isso também, do lado do André. Né? Isso cria um espaço da intermediária e o time adversário acaba ocupando. Aí teve o jogo do Bragantino, que também foi um jogo esquisito. Esquisito que eu falo taticamente, gente, quero que vocês entendam. O Fluminense ganhou, tudo lindo, maravilhoso, valeu 3 pontos, show de bola. Eu estou dizendo o trato tático. Né? O Fluminense não sai dessa variação do tic-tac. Alguns tricolores brincaram comigo, pô, o que você acha, que o horizonte do tique ou do tac? Eu falei, não sei, cara, eu vou fazer um vídeo, vou bater um papo com vocês e a gente no chat vai conversando durante a semana para ver se o Fluminense, né, vai ter o jogo do Fluminense Inter, vai ter o Fla-Flu, vai ter o jogo do Curitiba lá, depois Fluminense Santos aqui, depois Fluminense Palmeiras. Então o Fluminense precisa melhorar, né, a segurança. Também teve os problemas aí, não tem plantel, grandes jogadores no plantel, na reserva,
como o Botafogo também não tem, o Vasco está sofrendo com jogadores de meio campo, tem bons valores também. Estou dando uma passada aqui. E o Fluminense perdeu o belo jogador Alexandre, ficou sem o Marcelo um tempo. Não que o Marcelo vai ser a solução do lado esquerdo, mas o Marcelo ajuda na construção, tem uma moral no time, né? Vai ajudar o André, vai ajudar o Ganso na construção ofensiva, vai ajudar o Arias. Então é um cara que está dentro do campo, tem moral para distribuir o time, pensar o jogo, ajudar o Diniz na beira do campo. O Diniz também tem que parar com um pouco desse negócio, dessa pressão que ele fica em cima de alguns jogadores. Eu não vi ele falando isso com o Ganso, eu não vejo ele falar com o Nino, não vejo ele falar com o Marcelo, da forma que ele fala com o Arias, da forma que ele fala com o Pirani. Isso tudo vai dividindo o grupo. Isso é uma coisa que eu menciono e fiquei assustado no jogo lá na Argentina do River, né? Eu vi um Fluminense acuado, 2 linhas de 4, atrás o Cano jogando praticamente lateral direito. Então me assustou muito. Eu preciso que o Fluminense, né, a torcida está esperando do Diniz uma melhora tática. A gente vai para o campinho para a gente bater um papo sobre essa melhora, o que fazia, o que deixou de fazer. Tudo isso a gente vai ver no campinho do Marechal daqui a pouco. Então me assustou muito. O Fluminense precisa rever aí as suas contratações, ver o que está faltando. Parece que tem uma briga interna aí de Diniz com Felipe Melo, Marcelo. Isso tudo atrapalha o todo do Fluminense, tá? Vamos lá no Campinho do Marechal agora para a gente ver o que estava acontecendo, o que aconteceu com os times para parar com esse atrapalhar o dinizismo aí que tá em evidência. Abraço. Fala comigo, galera tricolor. Estamos aqui no Campinho do Marechal. Aqui não tem mimimi, nem meu pé me dói. Aqui a bola fala. Então vamos lá, rapaziada. Vamos aqui no basicão. O Fluminense inicia, né, com uma linha de 4, 3 no meio, Arias, Keno e Cano na flutuação de espaço aqui. Bom, isso o que a gente vinha Fluminense trabalhando, não é isso? Quando existe a saída aqui, né, o jogo de aproximação tão cantado e tão falado, ele adianta aqui o Samuel, adianta aqui, vou falar o Marcelo, tá? Porque tá jogando o Marcelo, mas é o Alexandre, enfim. Aí faz uma linha aqui, Nino, o Felipe Melo, que vinha jogando, mas era o Manuel, tal, esse problema aí de doping, enfim. Traz o André, que é a melhor condição essa pendência também atrapalhou muito o Flusão, o André aqui para dentro, e faz essa construção aqui do jogo de aproximação. E vai evoluindo de um lado. Vamos supor que ele evoluiu aqui do lado do Marcelo. Marcelo, André apoiando, sai um pouco a defesa. Aí já vem o Keno é do espaço, Martinelli, Ganso aqui, por trás o André. Então fica assim o Fluminense. O que acontece com o lado oposto? Falta peças se perder essa bola. Então, muitas vezes o Fluminense vem com aproximação com êxito e essa bola é virada no espaço para o Cano. Esse é o produtivo tic-tac, né? O produtivo jogo de aproximação, o jogo costurado que a gente fala do tricolor, né? Agora vamos aqui o que vem acontecendo, né, com o tic-tac. É a minha opinião. Quem não concordar, canal do Marechal de parcialidade total, só ir lá deixar no chat. Não, concordo uma parte, não concordo essa, a gente bate um papo. Estou aí para isso. Então, o que acontece com o Fluminense nessa saída aproximada? O que aconteceu? Eu reparei isso no jogo do River Plate. Beleza? Então vamos lá. André, Nino, Felipe Melo, Marcelo. Vamos falar Martinelli, né? Vou botar Lima, Martinelli, só para ilustrar. Martinelli, o Ganso na flutuação aqui, beleza? O Keno no espaço, se for ele, mas acredito. E para fazer o 1 para 1 aqui, o famoso 1 para 1. E o Cano tendo essa oportunidade. O que eu percebi no primeiro jogo do 5-1 que eu mencionei no vídeo com vocês da análise do tic-tac? Tá? O que eles fizeram? Beltrán, vamos supor que a bola esteja aqui. Vou pegar a bolinha e vou botar aqui. A bolinha está aqui no Fluminense. Beltrán, 3 meias aqui por trás,
outro atacante, os dois atacantes de frente. Essa linha aqui, cadê o outro? Número 11. Essa é a linha de flutuação, de bloqueio que eu vi. Esses 4 jogadores aqui interrompendo a criação, a evolução do jogo do Fluminense. Tá? Então, isso aqui atrapalhou até os 25 minutos do segundo tempo com o Fluminense. Com a saída do zagueiro, que ele tinha tirado a sobra aqui do Fluminense, eu estou pegando o jogo do River, porque o Fluminense ganhou de 5-1, mas eu me lembro que o registro que o Diniz fez, foi assim, isso não é jogo de 5-1, porque eles perderam um jogador, o jogo foi outro. Ele foi muito sincero. Eles colocaram um jogador em cima do Nino, outro, acho que foi o Vitor, que o Melo tinha saído, acho que era o Vitor Mendes. Então tirou a sobra aqui de trás. Empurrou esses meias, quem viu o jogo vai lembrar. O time de vermelhinho aqui, ó, toda a segunda bola, estava 2-1, toda a segunda bola era do River. Então criou uma dificuldade grande para o Fluminense. Quando eu digo para o Fluminense treinar um outro formato, vamos supor que o Fluminense jogasse, olha o equilíbrio que dá para fazer aproveitando esse tic-tac já treinado do Fluminense. Vamos supor que o Fluminense faça uma linha de 3, 4, 3, 4, 3. Aqui. 3, 4, 3, 4, 3. 4 no meio, 3 na frente. O apoio mais efetivo é dos jogadores de meio para frente das alas. Então o Fluminense, no mínimo, fica sempre com 3 jogadores defensivamente. O que a gente vê observa em muitos jogos do Fluminense? O Fluminense correndo para trás desorganizado, com 2 jogadores por trás aqui e o time adversário vindo com 4. Ou até mesmo 3 e o cara do drible, né? Aqui. A gente vê o Fluminense correndo para trás, às vezes o Nino e o André, né? E 4 jogadores, o cara com a bola e mais 3 abertos. Falta muita qualidade em alguns jogos para os caras não matarem o jogo. Então o que eu digo, o Fluminense tem que pensar, o Diniz tem que sair desse tic-tac, apenas esse tic-tac, esse jogo de aproximação e começar a pensar também, até porque ele não tem um plantel para fazer esse tic-tac, ter um equilíbrio, o time jogar sempre bem. Ele precisa ter uma outra variação, 3-5-2, como ele tem alas que já estão treinados para fazer o jogo de aproximação, fica 3-5 no meio para jogar o jogo costurado, 3-5-2, chega mais 2 na frente. É esse trato que eu acho que o Fluminense vacilou em alguns jogos aí e está perdendo essa identidade e os outros times estão criando um trato tático que consegue interromper com a flutuação, com a marcação por zona, esse momento do tic-tac. Então o Fluminense tem que verificar isso, tentar melhorar, ter um outro plano estratégico para poder subir o sarrafo aí na virada do turno. Valeu, rapaziada! Conto com vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, vamos nessa, canal _442, me siga no Instagram. Conto com vocês, boa semana. Tem mão no saco, quarta-feira, Libertadores. Vamos nessa, conto com vocês. Um abraço!